despachante veicular é o profissional apto a atuar junto ao Detran para regularizar diversos serviços relacionados a questões mais burocráticas do veículo. O trabalho dele é voltado basicamente à emissão e alteração de todos os documentos relativos à regularização de veículos. Os despachantes também realizam os registros e vistorias exigidos pela legislação de trânsito. De modo geral, os serviços que podem ser realizados pelo despachante veicular são, vamos lá, o emplacamento do veículo, a transferência do veículo, a segunda via do CRV, a segunda via do CRLV, alterações na placa, troca de município do registro, troca de estado no registro, alterações de características no veículo, alterações de endereço residencial do responsável pelo veículo, a comunicação de venda, a consulta de situação do veículo e a baixa definitiva do veículo como sucata. Toda vez que se necessita realizar algum desses serviços, o condutor precisa entrar em contato com o Detran do seu estado para solicitar os procedimentos para que isso seja efetivado. E nesse caso, fica a critério do motorista procurar pelo despachante credenciado para realizar esses serviços para ele, para auxiliá-lo nesse processo. A contratação de um despachante, portanto, não é um procedimento obrigatório para esses proprietários de veículo, mas ele pode facilitar a vida dos condutores, principalmente se ele não tem muito tempo para resolver essas questões burocráticas que envolvem o processo. Como despachante de responsável pelo caso, o condutor não precisa ir até a sede do órgão para solicitar documentos, por exemplo, e nem fazer registros relativos ao veículo. Porém, é importante entender o serviço de despachante de trânsito como um serviço de intermediário, ou seja, ele não realizará o que é de responsabilidade do Detran, mas ele vai providenciar junto a esse órgão de trânsito tudo o que for necessário para a realização do serviço solicitado por esse proprietário de veículo. Apesar de estar vinculado ao Detran, o despachante trabalha em estabelecimento próprio, como uma pessoa jurídica. A atuação do despachante veicular em cada município será de total controle do Departamento Estadual de Trânsito. Agora que você já entendeu o que faz um despachante veicular, eu vou falar um pouquinho sobre os principais serviços realizados por esse profissional, certo? O primeiro deles é o licenciamento de veículos. O certificado de registro e licenciamento do veículo, o CRLV, é um documento de porte obrigatório e que permite a circulação do veículo. E claro, deve ser emitido anualmente mediante o pagamento de uma taxa. Esse é um dos principais serviços feitos pelos despachantes. O prazo para o pagamento da taxa é definido pelo último número da placa do veículo e também ele é divulgado pelo Detran, dependendo do estado em que esse veículo está registrado. O primeiro emplacamento. Ao adquirir um veículo novo, é preciso providenciar o mais rápido possível o seu registro e emplacamento. Se o proprietário não souber como proceder da maneira correta, recorrer ao auxílio do despachante pode ser sim a melhor solução. A comunicação de venda. Ao vender um veículo, é preciso comunicar essa transação ao Detran, ao órgão de trânsito. É fundamental que o vendedor comunique a venda, pois assim ele não terá que arcar com responsabilidades sobre o veículo que passará a ser de outra pessoa. Essas responsabilidades, que são sempre do proprietário do automóvel, englobam desde multas e infrações de trânsito, mas também impostos, envolvimento em acidente de trânsito, fugir de acidentes sem prestar socorro e outras situações que podem prejudicar o antigo proprietário. Se essa comunicação não for feita de imediato, qualquer sinistro que possa acontecer será acionado o vendedor no caso específico. O despachante veicular pode auxiliar nessa transação, orientando quanto aos documentos de compra e venda que são necessários e também realizando a comunicação diretamente junto ao órgão de trânsito. A transferência do veículo. Ao adquirir um veículo usado, é preciso realizar o procedimento de transferência dentro de determinado prazo. O conforto de realizar a transferência de um veículo por meio dos serviços de um despachante é, sem dúvida, muito útil a quem tem pouco tempo ou não tem como ir até um dos centros credenciados do Detran. Infelizmente, algumas das etapas devem ser feitas pelo dono e por quem está adquirindo o automóvel, que é a assinatura com firma reconhecida no documento de transferência. O pagamento da emissão do novo CRV também deve ser feito pelo condutor para quem o carro será transferido. No entanto, após essas etapas, os documentos podem ser encaminhados para o despachante para que ele dê início ao processo de transferência. Como você pode notar, todos esses serviços demandam, além de tempo, muito cuidado e conhecimento sobre a documentação. Por isso, a contratação de um despachante pode ser um facilitador para muitos motoristas. Vale ressaltar que, para isso, é fundamental que se encontre um profissional de confiança para realizar todos esses trâmites conforme as determinações legais.
Mas claro, e muito importante, fique atento. Hoje em dia, muitos serviços que envolvem o Detran e veículos foram simplificados e podem também ser realizados pela internet, sem a necessidade de toda essa burocracia ou até de um despachante veicular. Por exemplo, você pode consultar os débitos do seu veículo, consultar a situação da sua CNH, como pontos e multas recebidas, o IPVA do seu automóvel e ainda realizar a transferência do veículo, tudo pela internet. Assim, se você puder e souber realizar esses procedimentos sozinhos, ponto para você. Mas se não se sentir seguro em fazer sozinho, não deixe de conversar com quem realmente entende do assunto.